Sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Real com Jesus. Esse podcast lindo que Deus nos deu para a nossa amada IBF. Hoje eu vou ter a oportunidade de entrevistar um grande homem de Deus, um homem que nos ajuda muito no ministério e que tem sido uma bênção aqui para os Emirados Árabes. Um controlador de voo lá no Brasil que Deus preparou para trazer para cá depois com muita experiência, que também é coach do jiu-jitsu e tem outras coisas também mais, e que foi na nossa caminhada, foi o primeiro casal, né? Não está aqui com a esposa, mas foi o primeiro casal ordenado pastores aqui na igreja. Então, é um prazer imenso estar conversando aqui com Maximiliano Correia. Amém. Um homem de Deus, um homem que realmente tem o coração na obra de Deus, um homem que não mede esforço para estar servindo e fazendo com excelência. Amém. Né? Então, assim, Max, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo Vamos convite. bater um papo aqui bem descontraído. Eu sei que 1 hora não vai ser o bastante. Não vai. Né? Porque... Para isso que a gente tem as temporadas, né, do podcast, porque 1 hora é sempre muito pouco. Exatamente. Exatamente. A gente vai ter muito para falar, mas eu quero te convidar. E se você não segue o canal, esteja seguindo o canal, dá um like lá pra gente. Vamos trabalhar esse canal literalmente assim, de uma forma linda, porque é uma ferramenta que Deus tem usado para alcançar muitas pessoas e que muitas pessoas também venham conhecer quem que serve, como serve no reino de Deus. Então, assista até o final, vai edificar muito a sua vida, porque o Max tem muito para compartilhar. Vocês não sabem, mas ele faz tanta coisa em termos profissionais, claro, mas no ministério. E talvez hoje ele seja aí uma das minhas enciclopédias ambulantes, porque conhece muito da palavra e eu também aprendo muito com ele. Então eu quero te convidar a você assistir esse podcast até o final, que vai edificar a sua vida aí, em nome de Jesus. Mas diga para mim, Max, como é que foi aí, você que sempre... você que teve o privilégio, não? De nascer num berço cristão. Exato. Você é neto de pastor, não? Sou neto de pastor. Pelo lado do meu pai, meu avô paterno era pastor da Assembleia de Deus, né? Já é falecido, mas foi um homem de um ministério muito grande na Assembleia de Deus do quilômetro 40, ali em Seropédica. Eita! E meu pai também foi consagrado pastor muito novo ainda, meados dos seus 20 e poucos anos, e sempre realizou um ministério muito efetivo também na Assembleia de Deus. Eu tenho, dessa parte paterna da minha família, praticamente todos os meus tios também são pastores, ou pelo menos ministros na casa do Senhor. Então, eu nasci na igreja. Isso é praticamente, literalmente, nasci na igreja. Então, que privilégio. É um privilégio. É um privilégio, mas é um desafio. Nós que estamos de fora, a gente não tem condições de medir, né? Tanto como foi que você cresceu, como que você aí teve a sua caminhada, né? Mas eu não sei. Deus sabe todas as coisas, mas realmente, assim, eu acho que foi um privilégio muito grande você ter crescido, né, de uma certa forma, ouvindo a palavra de Deus ali, né, desde pequenininho. E como é que foi assim? Porque comigo, por exemplo, eu não conhecia, eu ouvia, né, eu sempre lembro muito do livro de Jó, né, da história de Jó, porque eu ouvia falar do Senhor, mesmo, entre aspas, nascendo em berço cristão, né, mas não é bem diferente da sua situação. Mas como é que foi assim? Porque, como eu estava falando, eu olho para Jó e aí eu olho para minha vida, porque eu não conhecia o Senhor. Depois que eu fui conhecer e os meus olhos o viram. Como é que foi com você esse encontro aí? O encontro com Deus, eu acho que ele não é tão diferente, sabe? A gente é criado na igreja, eu acho que a exposição ao evangelho é muito maior, é absurdamente. A gente é criança, vai para a sala dos Cordeirinhos de Jesus. Nas férias, em vez de tirar umas férias normal, a gente vai para a Escola Bíblica de Férias, a EBF. E isso realmente, a gincana que a gente faz
não é gincana escolar, é gincana na Assembleia de Deus, é decorando versículo, tá entendendo? Então, realmente, é inegável que a minha exposição ao Evangelho foi muito grande na infância e na adolescência, principalmente porque meus pais, eles nunca foram cristãos nominais, sempre cristãos muito ativos no ministério, com também professores de seminário, pastores com ministério atuante na igreja local, em missões e etc. Então, realmente... Mas, por outro lado, Deus não tem neto. Então, é necessário que, em algum momento, tudo isso, toda essa história de vida, culminasse na minha conversão ao Evangelho, a entender o Evangelho. E eu acho que, como está escrito em João, só o Espírito Santo é capaz de realmente nos convencer da justiça, do juízo. Né? Isso é inegável, é bíblico. Então, em algum momento da minha adolescência, eu comecei a questionar a minha vida. Eu saí de casa muito novo, né? Eu fui para Epicar com 16 anos, saí de casa ainda na adolescência. 16 anos é um adolescente. O que é Epicar? O pessoal não sabe. É a escola preparatória de cadetes da aeronáutica. Meu pai é aviador da Força Aérea. Tá. Então, eu cresci também com esse sonho de ser aviador da Força Aérea. Então, esse sonho era latente no meu coração enquanto criança e adolescente. E quando eu fiz ali, no começo do meu ensino médio, eu fiz o concurso para Epicar, a escola de cadetes, em Barbacena. Passei e fui. Eu não sabia o que eu ia enfrentar lá. Eu não sabia o que era aquilo ali. A gente escutava histórias, né, dos amigos do meu pai sempre me contou muitas histórias, mas a realidade é que um menino de 16 anos não sabe o que é a vida. E principalmente um menino cristão, aí que está talvez... O menino cristão, ele é muito protegido das coisas do mundo, sabe? A criação dentro do cristianismo, ela te protege moralmente de muitas coisas. Isso é bom, isso é extremamente bom. Te ensina uma moralidade muito bíblica, correta, do jeito que Deus quer que a gente viva, né? Mas, por outro lado, eu me senti muito inocente, sabe? Eu me senti muito sem saber o que estava acontecendo. Caí em muitas armadilhas. Não tive a maturidade de rejeitar muitas ofertas de Satanás. E eu comecei ali minha vida de adulto muito prematuramente. Mas isso também foi bom para mim, porque me empurrou contra a parede para que eu tomasse minhas decisões pessoais. Entendeu? Então, ali, naqueles momentos de confrontamento, fora do meu ambiente confortável da minha casa, fora de onde meus pais pudessem me proteger, fora do lugar onde eu tinha um cerco de proteção, que a gente fala muito no Veredas, né, dos pais. Ali eu fui confrontado com o evangelho, com o mundo e com o evangelho. Tá entendendo? É como a lei de Moisés, que veio para ensinar o que era pecado, porque quando você ensina o que é certo, a gente consegue entender o que é errado. Então, eu tinha o que era certo, eu tinha aprendido na igreja o que era certo, eu tinha entendido, mas fui confrontado com o que era errado e pude fazer uma balança, e meu processo de conversão começa aí, o real conversão. Ali foi quando eu comecei a entender que o pecado me levava para a morte. Ali foi quando eu comecei a entender que coisas erradas podiam me tirar do projeto de Deus na minha vida, do que Deus tinha para a minha vida. Graças a Deus, meus pais foram muito capazes de construir em mim uma identidade real, do Max, um Max que é a imagem e semelhança de Deus, o Max que tem um ministério, que tem um projeto de vida, que tem uma visão. Então isso para mim foi muito bom como adolescente. Por quê? Porque quando o pecado confrontou minha vida, uma das coisas que Satanás faz e o pecado faz é querer roubar de você essa identidade. Entendeu? E aí eu fui capaz de identificar, opa, peraí, eu não sou isso. Eu não fui criado para isso. Eu não existo para isso. E isso foi o que mais falou forte ao meu coração. E ali eu às vezes saía para uma balada, digamos assim, com os meninos, e domingo ia na igreja e fiquei claudicando entre esses dois mundos e sendo confrontado pelo evangelho. E eu lembro que eu não bebia muito, né? Mas comecei a ter minhas experiências com bebida alcoólica. E aí
Eu era de menor ainda, porque o cadete da Epicar é muito novo. E eu estava consumindo bebida alcoólica que foi oferecido e veio um fiscal do juizado de menores e me pegou. E eu recebi uma punição muito drástica lá na Epicar por conta disso. E em todos os finais de semana que eu fiquei preso por conta disso, eu não pude ir à igreja. E aí eu senti muito, Lê. Isso foi, assim, olha como é que são as coisas. Isso foi muito, muito importante para mim. Porque eu literalmente vi que aquele prato que Satanás tinha colocado ali estava me tirando de algo que Deus tinha me dado desde a minha infância, desde a minha mãe fala muito que ela tinha me oferecido no ventre já como oferta para ele, porque existe todo um testemunho que eu acho que ela pode contar em tempo oportuno para a gente não tomar tempo, de que ela era estéril, que ela não podia ter filhos. Uhum. Então ela orou muito, ela teve muita dificuldade, fez muitos exames, tem muitos laudos, alguns laudos médicos de esterilidade, e aí ela ficou grávida. Minha avó teve um sonho e ela ficou grávida. Então, assim, tem um evento todo sobrenatural, religioso, envolvendo até mesmo meu nascimento. E ela falou muitas vezes para mim assim, eu te ofereci ao Senhor, você é ofertado ao Senhor. Entendeu? Então, isso ficava na minha mente ali na adolescência. E minha conversão tem muito a ver com isso, com essa identidade de ter um propósito em Cristo, de ter uma identidade em Cristo que meus pais construíram em mim. Isso me gerou uma conversão. Que coisa linda. Nossa, eu lembro de quando nós estávamos para vir para Dubai e às vezes eu comento isso. Eu tive 2 pavores na minha vida depois que eu me converti, né? E um deles foi exatamente chegar em Dubai e não ter um lugar para congregar. Pavor. Não era receio, não era medo, era pavor mesmo, né? Assim, a gente era muito novo convertido e isso, assim, realmente era uma preocupação muito grande que a gente tinha, né? E ouvindo um pouco do que você está falando, eu imagino a experiência que você teve ali, porque realmente Deus permite a gente passar por isso, né? Às vezes a gente fala, não, permite, então vai ser uma coisa ruim. Foi uma coisa boa que aconteceu com você, que de uma certa forma, entre aspas, você foi exposto, né, ao mal. Você pode ver, né, um pouco das trevas, que trevas não é necessariamente o fato de você estar em pecado ou estar fazendo algo errado, mas é o fato de estar longe da presença. Do propósito, da presença. É exatamente isso. Então, Deus permitiu que você vivesse uma experiência porque Ele sabia que Ele ia entregar na sua mão e você precisava ter autoridade sobre esse assunto. Exatamente. Né? Hoje, vendo como que você é tão usado no nosso meio para abençoar tantas pessoas, né? Porque Deus já vinha trabalhando desde lá de trás, né? Algo tremendo com você, né? E assim, me fala um pouco de você, me fala um pouco da sua vida pessoal, da sua família. Sou casado com a Luciana, pastora Luciana, uma bênção aqui na igreja, somos ministros de louvor aqui na igreja. E a gente está aqui nos Emirados já há 10 anos, né? 10 anos de calor. E eu vim para cá como coach de jiu-jitsu. Eu sempre... Na Epicar, eu conheci o jiu-jitsu. Na Epicar? Na Epicar. Eu sempre joguei vôlei. Mas tinha jiu-jitsu lá? Tinha, eu sempre joguei vôlei. Uhum. Só que na Epicar aconteceu uma coisa engraçada comigo. Todo mundo cresceu e eu não cresci. Nossa! e aí me tiraram do time de vôlei. E foi horrível, isso foi um choque pra mim. Pô, mas por quê? Que injustiça! Que injustiça! No auge dos meus 1,68 m, né? Alguém falou assim, Max... É porque e o tenente, que era responsável, super querido, ele ficou, Max, é porque, então, levantador já foi, fixo já foi, eu acho que, tipo, banco serve? Não tinha o líbero ainda ou não? Exatamente. Alguém me falou assim, ó, Max, você tá racadinho assim, você é fortinho, você não vai ali pro judô? Aí eu... Judô, aí eu tive essa experiência com judô, né, que era
o treino oficial. Só que o jiu-jitsu sempre foi muito forte no Brasil, né? O jiu-jitsu é uma cultura brasileira, é um esporte brasileiro. E como não tinha jiu-jitsu oficialmente, todo mundo que era aluno de Epicar ou que estava ali naquele ambiente, que era praticante de jiu-jitsu, foi pro judô. Então, um amigo que era da minha turma, já era faixa azul de jiu-jitsu na época, Eduardo, e ele que a gente era muito amigo fora, e ele falou, pô, Max... Aí ele ficava me ensinando posição, me ensinando... Eu fui envolvido no mundo do jiu-jitsu. E eu gostei mais do que o próprio judô. Entendeu? Então eu ficava praticando com ele, rolando ali nos horários vagos, fazendo um treino e tal. E foi assim que eu fui envolvido com o jiu-jitsu também. Mas não na ideia de que isso se tornasse uma profissão ou até mesmo um ministério. Apenas porque eu gostava da prática. Mas Deus quando eu tive um processo de conversão bem firme lá, ainda na academia da Força Aérea, Deus me roubou meu sonho. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por isso. Assim, eu demorei muito a entender que era isso. Né? Você está falando que você quer viver por mim? Você está falando que você entrega a sua vida? Você está falando que você quer viver os meus sonhos? Então deixa eu tirar o seu, para ver se é isso mesmo. Então, não estou falando que isso é uma doutrina, não estou falando que Deus vai fazer isso com todo mundo, mas foi o processo que aconteceu comigo e eu fui reprovado numa prova de geometria analítica na Academia da Força Aérea e saí da academia. Eu cresci a vida inteira e tudo que eu queria ser era piloto da Força Aérea. Eu não tinha sonhado em ser um advogado, em ser um médico. Bombeiro, sonho em ser bombeiro? Bombeiro, não tinha. Eu nunca tinha pensado na possibilidade. Você escolheu um top lá, meu? Mas era o que meu pai tinha. Eu via meu pai chegar com um macacão de voo da Força Aérea. Eu via ele falando sobre aviação, avião. Eu falei, eu vou ser. E ali, naquele momento que eu não fui. Que eu fui descontinuado no curso, que eu falei assim, cheguei em casa de volta, e agora? Quem eu sou? Eu tive até dúvida daquela identidade. Mas, que eu falei. No momento que você não passa nessa prova, não tinha como repetir? Não tinha eles têm um processo lá de fazer uma segunda época, etc., mas é muito limitado, porque uma das coisas que a Academia da Força Aérea faz é que o ponto de corte lá tem que ser agressivo para na cabeça dele formar realmente quem está na nata, né? A nata. Então, o oficial piloto da Força Aérea, ele é a nata do militarismo. Então, eles não tem muito, um termo assim, não tem muito chorumela, não tem muito... você reprovou aqui, você não está apto, vai com Deus, vai embora. Eles já botam um excedente, né? Nós entramos 240 na Epicar. Se a minha turma formou 110, 120, assim, foi muito. Eu acho que mais da metade fica no meio do caminho, como eu. Então, isso foi um baque para mim, como pessoa. Me ensinou muito, eu aprendi muito, voltei para casa, diferente, né? Já estava 3 anos fora de casa, saí de casa uma criança, voltei um homem formado. Porque entra o quê? Com 15, 16 anos entrei lá? Com 16, voltei com 18. Entrei com 15 para 16, a gente acabou de fazer 16 anos. Eu lembro que eu prestei Epicar também, em Pirassununga. Mas, graças a Deus, eu não passei. Graças a Deus. Senão a gente não teria ninguém andando bonito aí hoje, né? Se você não sabe, ele é cirurgião plástico, né? Amém. Nossa, que... E como que foi? Aí você voltou para casa? Aí eu voltei para casa. E olha como é que são as coisas. A única coisa que ainda me dava vontade de fazer era o jiu-jitsu. O jiu-jitsu que eu tinha iniciado lá. Então, Epicar em mim mais me desconectou da aviação do que me conectou. E me conectou com o jiu-jitsu, que a princípio eu nunca nem tinha ouvido falar antes de entrar lá. E essa prática do jiu-jitsu foi sempre, mesmo que em alguns momentos da vida ali com dificuldades, porque depois disso eu já conheci a Luciana, no mesmo ano que eu voltei da Academia da Força Aérea eu já conheci a Luciana, e eu sempre fui muito sério com essa questão, né? De namorar para casar, então a gente já começou um namoro, já com um projeto de construir uma família, de se casar,
E aí, no começo do nosso relacionamento, casados e querendo vencer na vida, a prática do jiu-jitsu ficou um pouco prejudicada, mas eu sempre que eu podia, ia pra academia, treinava, ia ali, ia acolá. Nós estamos falando de quase 30 anos de jiu-jitsu aí ou não? Ah, já, né? Porque eu comecei exatamente com 16 para 18, eu tô com 44, quase 28 anos de jiu-jitsu agora. Que bênção, glória a Deus. 28 anos de dart suave, de quebrar braço. Quer dizer... E essas coisas que acontecem na vida, né, Lê? Minha vida é repleta delas, de oportunidades e pessoas que Deus vai colocando na vida da gente e que não era o projeto inicial, não era o plano, não era o sonho, mas que eu sempre fui muito capaz de enxergar, e o Espírito Santo de Deus, eu sempre tive muita sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, de entender como aproveitar essas oportunidades, como aprender coisas novas, se relacionar com pessoas novas, trilhar outros caminhos que não eram os que estavam planejados, né? Sei. Então, isso, eu sempre tive essa capacidade, assim, a Luciana fala sobre isso e é verdade. Então, às vezes, Deus me dava uma oportunidade e eu aproveitava aquela oportunidade. Isso cresceu dentro de mim. O jiu-jitsu foi isso, né? Mais para frente, ele passou a ser ministério e depois profissão. E aí, depois do Gil, o que você... né? Aí, nessa época que a gente casou... É para contar a história toda mesmo. É longa, não, hein? Faz Vamos um lá. Resumo. Pim. Nessa época que a gente casou, como eu cheguei na Epicar, eu tinha feito o curso de desenho técnico na Epicar. Então, eu fui contratado por uma empresa que desenhava no Nanquim ainda projetos de rede telefônica. Então, eu passei a ser projetista de rede telefônica. Primeiro auxiliar de projetista, depois projetista de rede de par metálico, rede telefônica. E durante o tempo que eu trabalhava nessa empresa, me formei como técnico de telecomunicações ou tecnólogo de telecomunicações, hoje em dia em Brasília. E passei a trabalhar para a Tele Goiás como terceirizado, fazendo projetos de rede de telecomunicações. Meu namoro e noivado era isso que eu fazia, desde que eu cheguei da Epicar. Meu tio conseguiu esse emprego para mim e eu comecei a ganhar bem com esse... É pouca gente que faz... Eu realmente sempre fui bom ali de matemática, de desenho, de coisas manuais. Estava indo bem. E falei, eu vou casar. Estou indo bem, vou casar. Aí organizamos as coisas para casar. Uns 4 meses antes do casamento, estava tudo indo super bem, super tranquilo. A Tele Goiás rompeu o contrato com a minha empresa, eu fui mandado embora. Todo mundo foi mandado embora, não eu. E eu falei... E aí foi aquela coisa, né? E aí, vamos casar mesmo? Porque... Sempre é um projeto de Deus, enquanto você tem dinheiro, tem recurso, Aí quando o recurso acaba, quando o projeto... Aí será que era projeto? Será que era vontade de Deus da gente casar? Então aí você começa a se questionar, né? Aí Luciana muito firme, uma mulher muito firme, muito profeta de Deus, sempre com a palavra, não, nós vamos casar, Deus vai prover, Deus está no negócio, foi me mostrando também e a gente foi construindo juntos. E aí eu peguei minha rescisão, meu pai tinha um colega de Força Aérea, que é praticamente um irmão, eu chamo ele de tio, que já era aposentado e estava começando um projeto com óculos de sol, comprando a 25 de março. E aí ele falou assim, Max, negócio é vendas, você fala bem, você é despachado, vamos para vendas. Aí eu falei, vamos, tio. Aí o que é venda de quê? Óculos de sol. Fomos lá... E na 25 de março, numa loja de um amigo dele... Mas nessa época você morava onde? Em Anápolis, Goiás. Anápolis? Quase 24 horas de busão para São Paulo. Avião ninguém pegava ainda na época. Aí, só pegar para tirar foto. Só para tirar foto, Aí, Lê, eram umas a gente batalha, né? A vida vai conduzindo a gente, né? Aí, ou seja, eu montei uma empresa... de vender óculos de sol lá em Goiás. A gente comprava nas lojas da 25 de março, importado da China. Eu ali agregava valor, botava uma marca. Aliás, a marca era profética porque eu peguei essa marca de um outro rapaz porque ele já tinha alguns óculos que tinha planejado e ele não deu certo. E eu peguei esse estoque para mim, muito barato. E a marca era Zahara, que é uma flor árabe. Olha que coisa profética, Zahara. E com esse do árabe já no nome, ninguém conseguia falar.
E eu sempre fiquei comecei a ir até mesmo interesse por essa cultura árabe, sabe? E cheguei aí muito bem nessa questão de montar a empresa e vender. Tivemos uma lojinha e talvez um ano e meio eu trabalhei com isso, mas ainda é muito novo no nosso casamento. O negócio começou a dar para trás, e eu sem experiência, muito novo e batalhando, falimos a empresa. Falimos assim, né? Eu tinha um bloco de cheque sem fundo, pessoal, inadimplência muito alta no Brasil. Infelizmente. E aí fui cobrar um cheque sem fundo, fui ameaçado. Aí eu falei, gente, aí de novo a questão da identidade. Não, mas eu não nasci para isso. Eu não nasci para... Entendeu? Aí meu pai, nessa época, estava muito ativo na missão Asa de Socorro e vagou uma vaga na oficina aeronáutica, porque a missão é uma missão que lida com aviões, né? Então, os aviões, eles precisam, obviamente, de um suporte técnico. Não é apenas a palavra de Deus, não é apenas evangelismo. Então, a missão era repleta de oficina aeronáutica, escola de aviação, questões técnicas envolvidas na missão. Tá, mas espera aí, você está falando de asas agora, faz um resumo do que era e do que é hoje. Asas, porque foi assim que a gente foi parar em Anápolis, na verdade, né? Meu pai, ele começou a se envolver, meu pai sentiu de Deus que ele não tinha ministério pastoral eclesiástico. Ele sentiu que a pegada dele, como você fala sempre que eu sou evangelista, talvez pastor foi algo que Deus te empurrou para o ministério pastoral, mas eu sei que seu chamado inicial é evangelístico. Meu pai, ele tinha um chamado missional, um chamado para trabalhar com necessitados e ele sentiu que ele não tinha pegada para ministério de igreja pastoral. Então, ele começou a desenvolver projetos missionários dentro do ambiente eclesiástico que ele era. Ele era pastor da Assembleia de Deus em Bangu, nós morávamos no Rio de Janeiro. Quando ele estava na Força Aérea. Na Força Aérea ainda, ele é capitão, major da Força Aérea nessa época, e ele montou o DOM, Departamento de Obras Missionárias da Igreja. E começou a fazer conferências missionárias. Na época tinham muitas conferências missionárias. Ainda tem no Brasil, mas na época era bem comum. Botava as bandeiras do Brasil todo, dos países todos, convidava missionário que estava na África, na Ásia, para vir dar palestra e falar. Meu pai organizava esse tipo de movimento na igreja, né? E com isso ele foi se envolvendo com mais gente do ambiente, do mundo, de missões, até que ele foi convidado para um jantar da Adonep, que era para falar de missões. A Adonep era muito forte, ainda é muito forte, mas era muito forte, atuava muito forte no Rio de Janeiro na época, e ele ele conhecia um rapaz que era muito crente, que era dono de uma agência de turismo e que essa agência de turismo dava suporte para os missionários, tirava passagem mais barata e etc. Então ele tinha muito conhecimento. Roberto Frossá, um amor de pessoa. E o Roberto Frossá, empresário, tudo a ver com a Donep, apresentou um missionário de Asas de Socorro para ele nesse jantar. A Asas de Socorro estava passando por uma modificação muito grande, porque ela é uma missão filha de uma missão americana. Porém, os missionários americanos controlavam a instituição até essa época, meados dos anos 90, mas estava muito difícil. O governo brasileiro estava pressionando, porque era muito americano voando na região amazônica, né, que é um lugar sensível. O projeto Civan da Força Aérea estava controlando muito os voos, então estava reduzindo a atividade de asas por conta disso. Então, eles tiveram um projeto. Vamos tornar essa missão 100% brasileira? Vamos. Para isso, nós precisamos de alguém no controle da missão que seja 100% brasileiro. Mas como achar essa pessoa? Porque é uma missão extremamente técnica de aviação. Como achar um brasileiro preparado para estar à frente dessa missão? Então, quando eles conheceram meu pai, nesse jantar da Donep, surgiu no coração deles, Deus direcionou, de que meu pai seria essa pessoa responsável por comandar a transição da missão, né, na liderança, na diretoria, na época ele chamava secretário executivo ou diretor executivo, para que ele pudesse brasileirar, tornar brasileiro, ou seja, tirar os missionários americanos que estavam gradativamente a ponto de que a missão pudesse ser tocada apenas por brasileiros. Então,
Foi essa a ideia. E ele sofreu um convite. Ele estava em plena crescimento de carreira na Força Aérea. Ele trabalhava na Unifa, que é a Universidade da Força Aérea, lá no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Super bem, tinha acabado de ser convidado para uma adidância fora do país, carreira assim muito sólida, muito, muito boa, e Deus chamou ele. Só que ele teria que abandonar essa carreira. Então para a nossa família, para mim, foi um exemplo de muito real de alguém que está disposto a viver os projetos de Deus na vida dele, sabe? Porque um projeto missionário não é fácil. É um projeto que, sem dinheiro, dinheiro não é o foco do projeto. Meu pai, principalmente para a época, né, anos 80, anos 90, quem era oficial da Força Aérea, o militarismo ainda era muito forte no Brasil, tinha um status muito elevado, a gente tinha uma condição de vida muito boa, assim, a nossa família. E ele decidiu abandonar tudo, ainda sem tempo para aposentadoria, para poder viver como missionário e ser presidente de Asa Socorro. Ele fez os testes, passou, foi oficializado o convite, e a sede da missão era em Anápolis, Goiás. É em Anápolis, Goiás. Então, a gente se envolveu com Asas por conta disso, né? Ele realmente pediu a aposentadoria não foi dada, ele pediu licença-prêmio, usou a licença-prêmio, terminou a licença-prêmio, ele pediu a aposentadoria não foi dada, ele falou, eu quero licença sem vencimento, saiu sem a gente... Foram anos difíceis na nossa vida, mas Deus tinha um chamado, um propósito, e ele tinha muito claro isso, e eu aprendi muito com ele sobre isso, e isso fez com que a gente realmente solidificasse a saída para Anápolis. Fomos de vez, né? E não havia no nosso coração a vontade de voltar para o Rio ou para a vida que nós tínhamos anteriormente. Então, ele era presidente de Asas quando eu me casei, né? Ele fez uma carreira como diretor e presidente de Asas durante muitos anos, 20 e poucos anos. Então, nesse tempo, dentro da oficina aeronáutica, vagou uma vaga, eu fui trabalhar lá. Para mim era bom porque era um ambiente de missionários e eu comecei a exercer ministério também na minha profissão, que é uma coisa difícil, né? Então, assim, eu fiquei muito bem lá em Asas. E já era casado com a Lu. Só que meu pai recebeu uma emenda parlamentar para a Asa de Socorro para gerenciar a distribuição de ambulâncias médicas e consultórios móveis. Um consultório de visão e dentista e consultório de médico. Eram ônibus e ambulâncias. E ele que ia ser responsável, a Asa de Socorro, que ia receber a emenda parlamentar e comprar os equipamentos e distribuir para outras instituições, incluindo a PAI, projetos, por exemplo, como a casa, aqueles hospitais que tem da Igreja Católica, eu esqueço, em vários lugares, né? E isso ele fez. Ele iniciou, e eu tive bem próximo dele, um relacionamento com um distribuidor de equipamentos médicos de Goiânia, que é uma cidade... E aí o cara me fez um convite, era bom, e eu estava com um negócio de ser vendedor na veia ainda, por causa do projeto do Oxford, fui vender equipamento médico para esse rapaz. E foi muito bom para mim. A gente vendeu equipamento médico lá de alto valor agregado, eu aprendi... solidifiquei minha formação como vendedor. Eu acho que todo homem tem que aprender como vender. Vender um projeto, vender uma ideia, se vender. Eu acho que vendas você pode nascer com essa habilidade, tem muita gente que nasce, mas você pode aprender. Desenvolver. E eu acho que todo mundo deveria desenvolver habilidades na área de venda, porque isso melhora muito profissionalmente em qualquer aspecto. Mas eu sou engenheiro, eu trabalho fechado atrás de uma porta, mas você tem que sempre que vender um projeto para um cliente, você tem que vender suas ideias para ser promovido. Então, acho que vendas foi muito bom para mim, cara. Muito bom mesmo. Aí eu comecei a trabalhar na Tiradentes Médico Hospitalar, em Goiânia, vendendo equipamento médico. E meu tio, que tinha conseguido aquele primeiro contrato para mim lá de telecomunicações ainda... Chegou para mim e falou, Max, comprei no correio
um edital da Infraero para você ser funcionário da Infraero. E fez minha inscrição, pagou e fez. Eu falei, Infraero? O que é Infraero, tio? Exatamente. Porque não tinha avião de Seropédica para Anápolis ainda, né? Não, eu não tava muito ligado, né? Eu não sabia a atividade e tal. Mas eu percorrendo o edital, vi essa vaga para controlador de voo. Na época era uma vaga para cadastro reserva de controlador de voo. Então, assim, e eu não estava estudando, mas eu tinha uma formação muito boa por conta da Epicar, a formação lá. Fiz o concurso, aí trabalhando na Tiradentes, né? Vendendo equipamento médico, fiz o concurso. Aliás, eu acho até que essa história do concurso foi bem antes da Tiradentes. Foi ainda quando eu estava em Asa Socorro, ou algum tempo atrás. Por quê? 4 anos se passaram do concurso para quando a Infraero realmente me chama. Como era um cadastro reserva de vagas, acho que esse concurso foi meio esquecido e o Brasil entrou na crise aérea, o apagão aéreo. Você lembra dessa época do apagão aéreo? Teve aquele acidente do Gol e do Legacy, e os controladores de voo fizeram... militar não faz greve, mas fizeram aquela parada e operação padrão, e os aeroportos ficaram parados, gente dormindo no aeroporto, teve efeito avalanche, né, bola de neve, os voos ficaram atrasados no Brasil inteiro, aquela coisa louca. Teve um apagão aéreo, né, o sistema aeronáutico brasileiro. Aí eles lembraram, rapaz... a gente precisa de controlador e tem um concurso. Em vez da gente iniciar, vamos chamar esse pessoal do concurso. E eu era esse pessoal do concurso. Só que eu tinha passado em 100º, 44º, tinha 5 vagas. Nossa. Olha que loucura. Uhum. Aí eu, não vou passar. Aí fui chamado, eu estava numa licitação de vendas em uma casa geriátrica em Goiânia, um hospital geriátrico, e ligou... Maximiliano Soares Correia, CPF 704-267. Sou eu mesmo aí. Aí, olha, aqui é Infraero, tô te chamando pro concurso que você foi aprovado. Concurso, Infraero, 4 anos depois. Mas aí a gente fez psicotécnico, e aí eu fui diminuindo para ir no meio do processo 45º, depois 30º alguma coisa. Eu sei que quando chegou mesmo na época de ir, eu era o 6º e tinham 5 vagas. No dia, assim, praticamente, na noite anterior. Aí eu, frustrado, né, orando, passei a madrugada orando, e aí quando foi de manhã, no mesmo dia de ir, quando foi de manhã, a mulher da Infraero me liga e fala assim, olha, Max, como demorou muito, 4 anos pra gente chamar... A gente está tendo muita dificuldade em contatar as pessoas, os telefones são ruins e tal. Tinha um rapaz que estava no grupo dos 5, que nós tínhamos contato com ele, nós não estamos conseguindo mais contato com ele. Então, nós compramos sua passagem, não é certeza que você vai, mas vem para o aeroporto amanhã, ou hoje de noite, alguma coisa assim. Rapaz, e eu falei que o curso é em São José dos Campos, o curso de controlador de voo. Então, eu iria ficar 1 ano em São José dos Campos, fazendo o curso de controlador de voo. E eu fiz minhas malas correndo lá em casa, aquela alegria. A Ana Laura tinha 2 aninhos de vida. Eu tenho uma filha, né? Tem 2 filhas, uma de 14 e outra de 21 anos. Eu sei, eu pareço novo para ter uma filha de 21 anos, né? Mas nessa época ela tinha 2 aninhos. Pra você ver, tem quase 20 anos isso. E ela... me chamou, eu fui para o aeroporto e o rapaz realmente não foi. Não glória se apresentou, glória a Deus. E eu fui... Deus tinha algo melhor para ele. Tinha, amém, que Deus abençoe ele, não sei nem quem é. Chorando nesse avião, chorando um misto de emoções, assim, chorando de alegria por ter sido convocado para o concurso, chorando de saudade da família. Quase como que uma restauração, né? Porque é engraçado, você teve todo o tempo na Epicar, né? Exato. E aí, de repente, você não ia pilotar, mas você ia comandar, assim, dar a direção para quem estivesse voando. Uma coisa engraçada, assim, que as paixões que a gente carrega no coração, de certa forma, não foi, a vida te leva para perto delas. Entendeu? Uhum. Eu tenho isso comigo. Então, assim, a aviação era uma paixão de infância. Sempre foi. É uma paixão de infância. Eu entendo muito de aviação, gosto muito de aviação. Vejo um avião voando no céu. Até hoje eu vou acompanhando com o olho, assim. Nada a ver, mas eu vou acompanhando. Sei o modelo, sei para onde está indo, de onde está vindo.
bom, cada um com seu cada qual. Então, assim, eu tava num ramo, aí fui chamado de novo para a oficina de asa de socorro, voltei a ter essa relação, ficava dentro de hangar, vendo avião o dia inteiro. Aí saí, fui para vendas, passei no concurso da Infraero. Então, a aviação sempre não foi, me chamava, né? E eu me dei muito bem nessa carreira de controlador de voo. Controlador de voo foi, assim, de cara, para quem gosta de ver avião, ficar em cima de uma torre, vendo avião o dia inteiro, isso era... As pessoas achavam que era profissão, eu achava que era lazer, entendeu? É óbvio que tem todo o estresse da profissão, é uma profissão extremamente estressante, que no Brasil ainda tem que crescer muito em estrutura, em uma tecnologia, uma série de coisas, então isso sobrecarrega o fator humano, e é uma profissão que depende muito de que o fator humano não cometa erros, então realmente tem todo um... Mas eu chegava cantando na torre, e isso às vezes até incomodava as pessoas, botava um louvor no carro, vinha dirigindo, e Deus falava comigo, olhando aqueles aviões, o céu o tempo inteiro. Para mim foi uma profissão que mudou minha vida, sabe? Mudou literalmente, assim, me deu estabilidade, praticamente é funcionário público, um bom salário, eu comecei a conquistar minhas coisas, mas quando eu me formei em São José dos Campos, eu não consegui vaga para voltar para Goiás. Então, eu tive que ir para a única vaga que era perto de algum lugar que eu tinha família, que era o estado do Rio de Janeiro de volta. Então, eu fui para Macaé. Foi assim que eu fui parar em Macaé. Sim. Aí, Macaé, em 2007, entra na nossa história de vida, minha e da Luciana. Que foi um baque, porque era a primeira vez que a gente, depois de casado, ia sair de perto da família. E com um bebê novo, 3 aninhos. A Ana Laura tinha 3 aninhos. Entendeu? Então, isso foi um baque muito grande pra gente. Mas a gente passou juntos, né? Deus nos abençoou demais em Macaé por dois motivos. Olha como é que as coisas, que são as coisas. Deus nos deu uma igreja muito, muito boa, que foi pra gente um refúgio, a igreja metodista do Parque Aeroporto, com um pastor muito bom, que até hoje nós somos muito amigos, Luiz Henrique. Isso, para mim, foi um refrigério, porque nós começamos o Ministério de Louvor lá, mas a gente já era, mas assim, lá a gente consolidou, né? Eu conheci a Luciana cantando lá no Ministério de Louvor, né? Na Igreja Vida, que é outra coisa que talvez a gente teria que ter falado, mas fica para uma próxima oportunidade. Mas por condições da vida, trabalho, etc., a gente estava realizando muito pouco ministério nessa época. E foi uma época que Deus me deu uma estabilidade profissional suficiente para eu voltar para dentro da casa do Pai e participar do ministério da igreja. Foi muito importante para a gente em Macaé. Uhum. A gente começou a ser líder na igreja de novo. Eu voltei a ser professor de escola dominical, que é algo que eu sempre gostei de fazer na igreja. E assumi os jovens da igreja. A escola dominical dos jovens era a gente que dava, eu e a Lu, e éramos do grupo de louvor. Então, assim, a igreja lá foi maravilhosa. E, para mim, Macaé também foi o lugar onde eu voltei a praticar jiu-jitsu todos os dias. Uhum. Porque eu conheci o capoeira, o Ricardo Braga. Uhum. Então, assim que eu cheguei em Macaé, na primeira semana, eu vi um cara passando de bicicleta com kimono e saí correndo atrás dele. Eu tava numa lan house e saí correndo atrás do cara, sem pagar a lan house. O cara começou, volta aqui. E eu falei, calma aí, rapaz, eu só vou perguntar uma coisa aqui pro menino. Aí o rapaz parou, ele nem parou direito, ele só falou assim, Igreja Batista, jiu-jitsu, 7 horas da noite. Aí eu falei, rapaz, jiu-jitsu na igreja? Olha aqui, juntou 2 coisas que eu gosto. Jiu-jitsu e igreja. Aí fui pra Igreja Batista do Parque Aeroporto. Você voltou e pagou a lan house ou não? Paguei a lan house, voltei lá, paguei a lan house. E ali eu me firmei na equipe, né? Na equipe de jiu-jitsu onde eu conheci o Léo, conheci o Vandré, conheci todos esses meninos, o capoeira, e não sabia ainda que Deus tinha algo muito maior para mim nesse evento, de entrar para essa equipe de fim de bairro numa igreja, um projeto social que estava iniciando. O capoeira tinha 1 ano de projeto só, nem isso, né? Eu praticamente já comecei a equipe Jesus ao Extremo, filiada à Nova União. Então, eu praticamente comecei junto com eles, né, o projeto. E, para mim, foi uma bênção, né? Hoje, você imagina que tem quantos alunos, mais ou menos? São milhares de alunos na região de Macaé, Rio das Ostras, Carapebus e a região ali
dos Lagos, né? São milhares de alunos, projetos de um alcance muito grande. E Coisa Deus linda. usou capoeira de uma maneira poderosa, os pastores que abraçaram o projeto lá da Igreja Batista, né? É muito bonito o projeto. Que é exatamente, depois de 3 ou 4 anos lá em Macaé, saiu minha transferência de volta para Goiás. Eu queria voltar para perto da família, né? Não para Anápolis, porque Anápolis não tinha aeroporto com Infraero, mas para Goiânia, que é 50 quilômetros. Aí nós voltamos para Goiânia e eu não queria sair da equipe, não queria ir para outra equipe. Eu montei o mesmo projeto que nós tínhamos lá na minha igreja, Jesus ao Extremo, na minha igreja. E aí passei a dar aula, eu já ajudava o capoeira na aula, eu era faixa roxa e quando eu fui para Goiás ele me graduou a marrom como um instrutor, um professor. Então eu cheguei lá em Goiás como faixa marrom e comecei a dar aula de jiu-jitsu na igreja para os jovens da igreja e para mais como um projeto social, né? Então foi assim que eu me envolvi ainda mais fortemente com o jiu-jitsu, como professor. Montamos uma equipe muito grande lá de jiu-jitsu. Nosso projeto de jiu-jitsu chegou a ter centenas de alunos. Começamos a dar jiu-jitsu nos projetos sociais da própria igreja, que a igreja tinha um centro de recuperação para usuários de droga. A gente botou jiu-jitsu lá dentro também para os meninos. Fizemos uma coisa bem bacana, bem estruturada, muito estruturada mesmo, com kimono, uniformizado, coisa super bacana. Tem muitos alunos que até alguns vieram trabalhar aqui hoje porque eu trouxe dessa época, desse projeto. Então, Deus nos trouxe para Anápolis de volta, aí já 100% envolvido na igreja. Nessa igreja de Anápolis eu fui consagrado já tinha sido consagrado a diácono, nessa época eu fui consagrado a presbítero. Então, assim, eu estava crescendo eclesiasticamente, também ministerialmente, em todas as igrejas que a gente participava. E ficamos em Anápolis, trabalhamos em Anápolis, até que o Capoeira, em 2015, foi convidado para vir para cá, para os Emirados Árabes, né? Então, ele veio para os Emirados Árabes e ele, na vinda para cá, por uma coincidência de Deus, uma jesuicidência, ele estava lá em Goiás dando um seminário na nossa equipe. Uma coisa assim, esporádica, né? Eu acho que foi a primeira vez que ele tinha ido, ele nunca tinha ido, ele morava em Macaé, foi lá para Anápolis e estava dando um seminário quando ele recebeu a proposta, assinou o contrato de vir para cá. E eu acompanhei isso, assim, acendeu algo na minha cabeça, assim, de que era uma coisa que podia acontecer comigo também, né? Aí ele veio para cá, ficou um ano aqui. No outro ano. Ficou um ano aqui. No outro ano ele já me ligou, Gordinho, aqui você consegue vir trabalhar, você é um cara que fala inglês e tal. Vem pro campeonato mundial, compete que eu consigo entrevista na empresa para você. Aí eu vamos ver, né? Porque é uma passagem internacional, Dubai e o medo. A gente, quando escuta de Dubai, eu acho que a gente imagina um mundo tão distante, né? Eu acho que, não sei assim, comigo foi assim, eu me sentia tão distante disso aqui, uma coisa, parece até um mundo de fantasia, eu acho. Foi em 2000 e eu vim pra cá. Isso aconteceu em 2015, eu vim pra cá em 2016, né? Aí ele falou assim, Gordinho, eu pago a passagem. Aí já começou a melhorar, né? Aí eu falei, você paga a passagem, eu peço umas férias e vou. Aí pedi as férias na Infraero. Nessa época eu era chefe da Torre de Goiânia. Eu era o chefe da Torre de Goiânia. Então eu tinha um cargo extremamente de confiança da gerência do aeroporto e dos órgãos de controle ali da Infraero. Já tinha 1 ano e meio para 2 anos que eu era chefe da Torre, acho que até mais. E estava num cargo de uma posição super legal lá, assim, adorava o que eu fazia. Mas, por outro lado, eu e a Lu, Deus já estava chamando a gente para o Ministério Internacional muito fortemente. Mas muito fortemente. A gente já tinha ido em Araçariguama, no seminário, para... Lá na Casa da Bênção? Casa da Bênção, Casa né? da Bênção. Casa da Bênção, Isso. A gente já queria largar tudo e fazer seminário com um filho. E Deus estava falando, vai que eu vou suprir. Então a gente já estava assim o chamado ministerial estava muito forte no nosso coração, sabe? Muito mesmo. E eu vi que esse convite do Capoeira, do Ricardo, não era um convite simples. Eu senti no meu coração que Deus tinha um propósito com isso. Eu senti que aquilo ali era... E tanto é que eu vim de férias,
fiz a entrevista, fui chamado para trabalhar e eu não tive medo algum de ficar aqui, nem voltei para casa para pedir demissão da empresa. Eu pedi demissão daqui por e-mail. A primeira vez que eu voltei do Brasil, depois dessas férias, já foi 10 meses depois para buscar a Luciana. E eu, sem medo, Deus me deu uma visão muito clara, muito real, muito tangível de que era um chamado ministerial que eu estava sofrendo para as nações, né? Então, foi assim que eu vim parar aqui nos Emirados. Eu lembro muito bem que ano que foi que você chegou, que você foi lá na igreja, 2016. 2016. No ano que eu cheguei, o Capoeira já vinha, frequentava, te conhecia. Ele falou assim, rapaz, eu tenho um cara muito louco para te apresentar. Ele é um pastor, tá começando um projeto num hotel e ele é cirurgião plástico. Eu falei, que? Vamos lá. Aí viemos ainda, era no hotel de frente, né? Era no Glória de frente, não era nem no Glória lá no 40º. Nossa, né? antes de mudar Isso, ainda para lá. Antes de mudar. Aí eu vim e eu vi que tava precisando de gente para trabalhar. Eu lembro direitinho o dia que o Capoeira me apresentou para você, que você foi lá no culto, né? Eu bati o olho assim e falei assim, nossa, glória a Deus. Eu vi na hora que você era um homem de Deus, que você era cheio do Espírito Santo, sabe? E na hora eu senti que você tinha vindo para agregar, para estar junto com a gente. Amém. De alguma forma, eu não te conhecia, né? Eu já gostava muito do Capoeira e sabia que ele fazia um trabalho sério, né? E aí você apareceu. E aí... aconteceu da gente começar a célula, você mudou para Laim, né? Exato. Que para quem não sabe, dá 120 quilômetros aqui de Dubai. E aí começamos a célula lá e depois até começamos a igreja lá também. E assim, você e a Lu, né? Hoje assim, os 4, né? Porque você, a Lu, a Ana Laura e a Manu servem na casa do Senhor. Todo mundo no ministério. Né? Então assim, é lindo de ver, né? E é impressionante como que eu sempre tive essa sensação de que quem nasce em berço cristão, e no caso de vocês dois, né? Porque o pai da Lu também é pastor. Era pastor, né? Então, assim, é impressionante como... É como se fosse assim, o ministério está pronto ali. É diferente de nós, que a gente vai, aí Deus vai construindo. O de vocês é como se... fosse um carro, por exemplo. O carro tá lá, tá parado, aí você senta, o piloto, o Espírito Santo vem, enche, o carro tá pronto, já começa a andar. É diferente da gente, que Deus tem que construir, tem que trabalhar muitas coisas e tal, né? E a gente viu isso na vida de vocês de uma forma muito clara. Amém. Né? A maneira como vocês cresceram, como vocês amadureceram e tal. E eu acho tremendo porque a gente vem de um ministério com muito temor ao Senhor. Né? Com muito direcionamento mesmo, com coisas muito claras do Senhor, que a gente veio do ministério com o apóstolo Miguel Tomás, né? Então, assim, chegou uma hora, o Espírito Santo falou assim, Leandro, vocês vão ordenar o Max e a Luciana ao ministério pastoral e profético, porque a Lu tem um ministério profético, você pastoral. Então, o Espírito Santo ministrou a gente antes, né? Eu trouxe esse assunto para a liderança, que foi a primeira vez para o presbitério, que nós fomos ordenar alguém que não nasceu na IBF, né? E mesmo assim, vocês são o primeiro casal mesmo que abriu aí as portas, né? Então, vocês vieram de outros ministérios, mas tiveram um tempo de consolidação tremendo na igreja. E a gente sempre viu isso desde o momento que eu te conheci, né? Então, o Espírito Santo ministrou o nosso coração para estar ordenando vocês. E foi tremendo como que Deus fez, né? Como que Deus preparou cada momento, né? Eu vim, conversei com você, falei, Max, olha, vai se preparando. Vocês tiveram um tempo, né? Passaram aí, né? No que a gente pediu que vocês estivessem se resguardando, estivessem jejuando, estivessem colocando diante de Deus para que isso testificasse no coração de vocês também, né? Então, assim, da mesma maneira que vocês, com certeza, foram tremendamente abençoados com a ordenação, porque o ministério pastoral, né? Ele é acompanhado de muita coisa boa, né?
A gente que vive isso, a gente sabe, né? Mas para nós também o privilégio, né? Porque a impressão que eu tenho é que nós estávamos ali somente para dar o carimbo, né? No que Deus tinha já vinha fazendo há tantos anos, né? Porque não é que vocês viraram pastores da noite para o dia. Vocês sempre foram pastores. E houve uma identidade, desculpa te interromper, houve uma identidade muito grande minha, né, com o projeto da IBF, que é uma igreja que a gente é realmente interdenominacional. E porque eu me senti assim, eu fui criado na Assembleia de Deus, que é uma igreja tradicionalmente pentecostal, mas fui pré-metodista, participei do jiu-jitsu na Batista, e o fato de meu pai estar numa missão interdenominacional, que é a Asa Socorro, que tem gente de todos os backgrounds cristãos, isso realmente me conduziu, assim, eu tenho esse sentimento de que praticamente a vida me trouxe para a IBF. A vida me treinou, me ensinou a exercer um ministério onde a gente não pode ser rígido denominacionalmente, que é o caso da IBF, porque aqui a gente não tem como montar em cada esquina uma igreja em Dubai. A gente não tem como montar uma assembleia, uma batista, uma presbiteriana. Amém, se pudéssemos, mas a gente não pode. Então, a nossa igreja é um refúgio para pessoas de diversos backgrounds cristãos. E eu sinto que até mesmo a minha história de vida me ajudou muito, né? Eu lembro que exatamente na nossa ordenação pastoral, eu conversei muito com a Lu sobre isso. O que a gente vai representar para a IBF? O que a gente traz? O que a gente soma no ministério? E a gente discutiu muito isso na época. A gente soma o fato de que fomos sempre envolvidos com múltiplas denominações, múltiplos background cristãos, e a IBF é isso, essa é a identidade da IBF, né? Esse oásis no meio de um deserto. Que não tem como ter vários oásis, senão ele deixa de ser oásis. Você vem num desertão e, de repente, encontra água, e é o que as pessoas encontram aqui na igreja, né? Então... E, assim, eu vou falar porque eu creio que a maioria das pessoas não sabem disso. Então, assim, hoje, como pastor da IBF, como membro ativo do presbitério, né, que nos ajuda a governar esse ministério lindo que Deus nos deu. E você é uma das pessoas assim que praticamente assim, dentro do ministério que eu mais consulto, devido a tudo, a todo o background que você teve, do conhecimento, né, eclesiástico e tudo. Então, assim, a respeito das suas funções, fala um pouco do que você faz, porque o pessoal não sabe, né? Tem muita coisa dentro, porque o pessoal não te vê lá como ministro de louvor e tal. Mas fala um pouco disso aí. E a maneira como isso move a sua casa, a Lu também, as meninas. Lá em casa todo mundo é muito envolvido, como você falou, né? Quarta-feira é o dia do discipulado. Nós somos debaixo da liderança do pastor Alcinei, nós somos do departamento de ensino da igreja. E a gente é responsável por o discipulado 1 e 2, que é o discipulado para batizandos, e o 2, o discipulado para crescimento na fé, é o discipulado avançado. E é quarta-feira de 8 às 9 e de 9 às 10. Então, quarta-feira lá em casa é dia de dar aula. E outro dia desse, a Ana estava escalada para dar aula para os jovens, ou para trazer uma palavra para os jovens, e a Manuela para os adolescentes. Então, na quarta-feira? Então, faltou quarto lá em casa para a gente dar aula online. Porque realmente, e isso, assim, eu acho que é um legado que a gente está deixando para as nossas filhas, de que o estudo da palavra é de uma relevância, de uma importância. Então, a gente participa do Ministério de Ensino daqui. Sim, mas espera aí, você começou a semana na quarta-feira e na terça-noite. Calma. Aí, terça-noite, a gente faz o home group de Alaim, que é a igreja de Alaim, né? Nós, por uma decisão eclesiástica, decidimos não ter igreja lá em Alaim, como uma congregação física. Isso. Então, nós temos o home group, ou a célula da IBF em Alaim, que é muito grande. É uma cidade, tem muitos coaches de jiu-jitsu, pessoal de uma fábrica de aviação lá também. Então, Alaim tem muitos brasileiros, comunidade brasileira lá bem forte. Em Alaim também, que já é o outro ministério que eu faço parte da igreja, temos Labor Camps, que é o ministério social da igreja, que a gente coordena junto com o pastor George, né, que é nigeriano, um homem de Deus, e a gente faz o apoio
de conectar a liderança da igreja com o projeto social. Esse é o meu papel. Eu sou o elo do pastor Jorge e do campo operacional com a liderança, com os elders, né, o presbitério da igreja. Então, a ideia é essa. O ministério lá é muito grande, tem 7 ou 8 lugares de células de encontro dos labor camps, dos campos de trabalhadores. A gente distribui Bíblia, toneladas de comida, de apoio para os meninos, doações que a igreja traz para cá, a gente faz lá. Então, esse é um dos trabalhos fortes. O Ministério de Louvor, como eu disse, a gente está à frente do grupo de louvor da igreja já há anos, né? Ainda estávamos, se eu não me engano, ainda no 40º. Então, a gente começou no 40º andar do então Hotel Glória, depois o hotel virou Two Seasons, depois a gente foi para o 6º, depois a gente foi para o Warehouse, depois para o The Agenda, para o The Fridge. Nossa, The Fridge. Ou seja, a gente já cantou e profetizou e louvou em vários lugares aqui. Nessa cidade. Já, né? Onde botamos as plantas dos nossos pés e tomamos por herança. Então, realmente, a gente é um desafio, né? Porque não é um lugar como o Brasil, né, Lê? Que lá no Brasil, você tá andando, tropeça, você vai ver, tropeçou num músico. Isso. Então, tem muito músico, muita gente capacitada, muita gente que sabe o que está fazendo. Aqui, a gente tem muita gente capacitada também, mas aqui a gente tem muita gente que tem um coração em Deus. Uhum. Que veio para cá, como eu, com alguma trago pela circunstância da vida, com outra profissão, mas que querem fazer ministério. Então, o desafio aqui é a gente fazer um ministério técnico de relevância, como é o Ministério de Louvor, mas sem a fartura de gente. O que é muito bom, porque aí a gente olha as pessoas pelo coração. Lá no Brasil, a gente já era envolvido com louvor. E pela quantidade às vezes... música é muito complexa, é um ministério muito complexo. Então, você quer botar o melhor músico, você quer botar aquela pessoa que faz escalas 1000, que tira de ouvido. Mas será que ele tem o coração na obra? Fica sempre essa pergunta. Ou às vezes é o oposto. Ou o oposto, Então, aqui a gente tem... É difícil bater. É difícil bater. A gente tem, nos últimos anos, a gente tem buscado muito liderar o ministério com essa visão. Uhum. A gente treina se for possível, a gente ensaia, a gente faz, mas a princípio eu quero ver se a pessoa tem um coração disposto a servir na casa do Senhor. Tanto é que, recentemente, né, a gente tomou a decisão enquanto liderança de que para alguém ingressar no Ministério de Louvor, ele tinha que passar um tempo em ministérios de serviço direto, ali, que são os Avengers, o Welcome Team, que são ministérios que, a princípio, você não precisa ter, tecnicamente, você não precisa de muitos recursos, você precisa de disponibilidade, chegar no horário, servir as pessoas, amar, ajudar, pegar peso, esse tipo de coisa, que são ministérios extremamente importantes da igreja. Uhum. Mas a gente testa o coração da pessoa, você está disposto a servir. Está ali na frente, precisa disso. Então, o Ministério de Louvor. Eu não sou ativo no Ministério de Homens por conta da distância, mas sempre que eu posso eu venho ao J-Man na segunda. Eu acho que eu estou indo na semana de trás para frente, né? Já comecei na quarta, fui para a terça, agora eu cheguei na segunda. Né? Tem um ainda que é o do futebol da quinta-noite. De quinta-feira à noite a gente está no futebol santo da igreja. Eu ajudo o pastor Alcinei muito, né? É um ministério que tem crescido. Várias pessoas que hoje são membros da igreja começaram lá no futebolzinho, a gente jogando um joguinho que é informal, mas que é super organizado e que a gente faz uma oração no final, traz um versículo bíblico, uma reflexão. Ô, Max, e tem também o IBF Jiu-Jitsu. Tem a IBF Jiu-Jitsu. Que é no também. Domingo. Ou seja, eu quase fecho a semana inteira envolvido com a atividade da igreja. Eu tô precisando de folga, hein, pastor? Não, a gente tá... Sexta-feira do Jovem agora a gente está envolvido também. Vamos trazer o louvor. Amém. É óbvio que a gente não quer se tornar um ativista de Cristo, né? Eu acho que ele tem que tomar cuidado com isso, senão a gente acaba tirando algumas coisas que são prioridade na nossa vida, como família e a esposa. Uhum. Mas, por outro lado, eu tenho a bênção, eu recebi a bênção de ter a minha esposa comigo nos ministérios. Amém. A minha família comigo. Eu sei que não é o caso de todas as famílias, eu sei que isso não é uma realidade de todo mundo, poderia ser, deveria ser, mas isso nos ajuda muito, porque a gente faz as coisas juntos.
Como eu disse, a gente constrói o ministério juntos. Isso é muito importante para mim. E eu acho que isso ajuda também a gente não sentir tanto o peso de estar envolvido em tantas atividades da igreja. Na Real com Jesus, o que você mais gosta, ou o que você gostaria de estar mais envolvido no ministério? O que eu mais gostaria de estar envolvido no ministério, eu não estou. Porque a gente tem que priorizar, não tem tempo para você fazer tudo, mas eu sempre fui professor de escola dominical. Então, a atividade de dar aula de escola dominical, para mim, é algo... Porque, como o testemunho, eu fui criado na igreja. E meu pai, ele me obrigava a ir na escola dominical com muita rigidez. Eu era louco para ficar em casa assistindo corrida do Ayrton Senna. Que era domingo de manhã, né? A corrida do Senna era sempre domingo de manhã. Olha. E eu não podia. E eu botava... Depois, meu pai trouxe dos Estados Unidos um videocassete 4 cabeças da Toshiba. E aí a gente planejava para gravar a corrida, para assistir no domingo de tarde. Aí, meu irmão, pra você ter ideia. Porque meu pai era muito rígido com a escola dominical, domingo de manhã. Então, eu cresci no ambiente de escola dominical. Minha mãe já foi coordenadora de escola dominical. Minha avó, Lourdes, foi coordenadora de escola dominical. Uma mulher que se converteu ao evangelho porque lia a Bíblia ainda na igreja católica. E chegou para o padre perguntando coisas e o padre falou, eu não sei. E o padre falou para ela, olha, os evangélicos estudam mais a Bíblia. Se você quer aprender, vai lá no pastor, ele vai te ensinar. Foi assim que ela se tornou protestante, ou evangélica. Então, de certa forma, é o ministério que mais assim, toca meu coração. Porém, aqui na nossa igreja, a escola não é dominical, é sabática, é sabadal, e ela é no horário do nosso ensaio pro louvor. A gente chega ali 1h30 antes pro culto para estar envolvido com o ensaio do grupo de louvor, né? A passagem de som. Então, eu tive que priorizar o ministério que a gente está à frente, então eu tive que priorizar. Então, eu dou pouquíssimas aulas de escola dominical, praticamente nenhuma. Amém. Mas eu gostaria de dar mais. Amém, glória a Deus. Aí desconto na quarta-feira no Discipulado 2. Que bom, que bom. Ô, Max, a gente sabe que você carrega, como você falou aí, né? A paixão por vendas, a paixão por negócio e tal. E a gente sabe que Deus vem entregando nas suas mãos aí algumas oportunidades, né? Então, assim, eu queria que você fizesse assim, um breve resumo disso para a gente estar fechando. Como eu falei, né? Eu sou muito bom de relacionamento, de jogar conversa fora e de conectar com pessoas. Eu acho que negócios, ler, né? Desculpa, é a intimidade, viu, gente? Não fica chamando de ler. Apóstolo Leandro para vocês. Para mim é ler pela intimidade. Eu acho que negócios é oportunidade, network e solução de problemas. Eu acho que a base do negócio é isso. Você ter a solução do problema de alguém, vender essa solução, fazer network e ter oportunidades, né? Oportunidades que surgem, vêm e vão. Então, eu acho que aqui Dubai... E é até uma coisa que eu falo para todo mundo, é um campo de oportunidades, é uma rede de pessoas, 87% da população de expatriados do mundo inteiro, com suas profissões, com seus conhecimentos, e aqui a gente tem sempre um problema grande a nível mundial para resolver, porque é um hub internacional. Então aqui tem um Strait de Hormuz aqui do lado, que está com problema grande, tem sempre um problema para resolver aqui, então você tem sempre uma solução para vender. Então, encontrando pessoas, aprendendo e fazendo network, a gente se envolveu muito com o negócio aqui. É uma coisa que Deus tem colocado na nossa mão. Ontem mesmo estávamos na inauguração do Al Granada Futebol Clube, que o Márcio Granada comprou um treinador brasileiro, um profissional brasileiro que é presidente de um clube de futebol aqui nos Emirados Árabes, cultura brasileira, futebol. Então, assim, negócios é isso, é encontrar pessoas, solucionar problemas, e eu sou bom nessa questão de bater papo, jogar conversa fora e de aprender coisas novas. Que bom. Então, a gente foi se envolvendo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, Max. Você e a Lu, né, porque são um só, né? Além de vocês exercerem com muita excelência, com muita graça, com muito amor, com muita paciência também, né? Eu sei porque às vezes a gente conversa, passa horas conversando e colocando tantos assuntos aí. E a gente sabe que tem tanto projeto no forno que a gente está gerando, né, isso espiritualmente. Então, assim, a gente louva a Deus pelo vídeo de vocês.
E eu lembro quando o finado, né, reverendo Wildo, um homem de Deus que eu tive o prazer de conhecer através da sua vida, ele falou para mim de vocês. Ele falou algo que eu nunca tinha escutado na minha vida. E a primeira vez que eu escutei foi referente a vocês, né? Que vocês são resposta de oração para as nossas vidas. Eu acho que esse termo não tem nada melhor, não existe uma definição melhor do que isso na vida de um ministro, pelo menos. Né? Porque a gente está aqui, vocês nos ajudam a carregar o piano mesmo, né? Como toda a liderança e outros voluntários também que Deus tem trazido para mais próximo, né? Então, assim, vocês realmente cumprem aquilo que um dos seus pastores, que foi o reverendo Wildo, né? Teve a oportunidade de pastorear aí vocês por um tempo também. Essa palavra se cumpriu e se cumpre, ela é ativa ainda, porque realmente vocês são resposta de oração para mim e para Dani, né? Para a liderança da igreja. E a gente tem muito a agradecer o trabalho lindo aí, principalmente o amor que vocês têm à obra, o temor, né, do Senhor. Então, eu queria aqui assim, aproveitar essa oportunidade e agradecer a você e a sua casa, porque a sua casa serve ao Senhor. Amém. Né? E que a sua casa continue sendo um exemplo para todos nós. Para todos nós. Né? Como nós temos outras casas também, que também fazem o mesmo. Né? Então, assim, a gente louva a Deus pelo vídeo de vocês. E eu queria te perguntar uma coisa. Se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que está assistindo esse podcast agora. Você sabe do nosso alcance, o que Deus colocou no teu coração, o que você gostaria de falar para essa pessoa, independente se ela esteja vindo para Dubai, se ela mora aqui, independente da fé, o que você gostaria de falar para essa pessoa? Que essa pessoa esteja atenta à voz do Espírito Santo, sabe? Realmente eu tive uma experiência de vida muito vasta e muito diferenciada, mas, como eu falei, meu sonho morreu muito cedo. O meu sonho. E de lá para cá, eu tenho vivido os sonhos de Deus na minha vida. E é por conta disso. Porque em vários momentos da minha vida, eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo. Então, essa sensibilidade, eu acho que todo mundo tem que desenvolver essa sensibilidade de dar ouvido, de dar lugar à voz do Espírito. Porque ele fala, ele nunca deixou de falar. Às vezes a gente está com os ouvidos tapados, às vezes a gente está distraído, a rotina da vida, os problemas, os boletos, as coisas. Mas ele está ali, faz isso, meu filho, faz aquilo, meu filho. Então, se eu tivesse um conselho para dar para alguém, como um jovem, né, por exemplo, a gente tem um alcance de jovens muito grande aqui na igreja, que a falta da maturidade, ela fica irrelevante se você dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, porque as decisões começam a ser assertivas, acertadas. Entendeu? Tá, mas eu não tenho maturidade para escolher emprego. Então, ora. Você não tem maturidade? Então, ora. Ah, mas eu não tenho maturidade para sair da casa da minha mãe ou ficar. Então, ora. O Espírito Santo vai falar. Então, essa sensibilidade do Espírito Santo, ela tira de nós o peso, tira de nós Por isso que acho que Jesus fala assim, toma o meu fardo é leve. Me dá o seu fardo que é pesado, o fardo de ter que levar tudo nas costas. Você não precisa levar nem sua vida nas costas. Então, acho que andar com Cristo é ter a sensibilidade de apresentar todo e qualquer plano na presença de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. Você, como homem de Deus, acho que agora é minha vez de falar, para mim me ensinou muito, tem me ensinado muito. Eu tenho não apenas uma alegria de estar aqui, mas eu tenho um sentimento de gratidão muito grande de ter aprendido. E o que eu mais aprendi assim, no nosso relacionamento foi ouvir o Espírito Santo nas pequenas coisas, porque a gente até discutiu sobre isso em alguns momentos. A gente que cresceu na igreja, a gente acha que porque está com a ética cristã, porque está tomando, mas vamos levar as coisas no braço forte. E você falou assim, Max, eu oro até para sair da minha garagem. Que caminho que eu vou tomar para o trabalho hoje? Você me falou isso lá em Israel. E isso mexe comigo, assim. Eu já era uma pessoa que ouvia muito o Espírito Santo e de lá para cá
Para conversar com a Luciana eu oro, para conversar com minhas filhas eu oro, para tomar uma decisão de trabalho eu oro e quero ouvir a voz do Espírito Santo. E eu acho que quem está nos ouvindo também pode fazer isso. Amém. E isso elimina a responsabilidade de ter que tomar uma decisão sozinho. Você não está sozinho, ninguém está sozinho. Nós temos Papai do Céu com a gente. Amém. Amém? Nossa, glória a Deus, né? Que as pessoas que tenham assistido até o final, né, o episódio possam ouvir e implementar isso na vida deles, né? Então, Max, muito obrigado, viu? Amém. Um prazer imenso. Acho que a gente precisa fazer outro depois. Tem mais 3 horas de... Porque realmente é um prazer imenso, né? E a gente está compartilhando coisas que muitos dos nossos irmãos, eles não sabem, né? Mas é aquilo que a palavra fala, que uma mão não vem a saber da outra, mas tem coisas que precisam ser louvadas diante de Deus, né? Do que Deus tem usado aí esse ministério. Então, não tô falando só da IBF, mas o ministério que Deus nos concedeu para que nós levássemos as boas novas, né? Aos Amém. 4 cantos, para que a gente venha aí trabalhar, para que o nosso Senhor volte. Amém. A gente vai estar mais juntos, né? Vem a 2ª temporada do podcast. E eu recebi um convite bacana da igreja. Né? Acho que a gente vai fazer parte do grupo de hosts do podcast. É isso aí. Então, nós queremos muito, porque a ideia do podcast é exatamente essa, da gente compartilhar, né, o que Deus tem feito na vida de tantas pessoas, né, e que às vezes não tem aí uma voz, né? Então, a gente quer também ter você aí no time de hosts, né? Amém. E vai edificar muito o ministério em nome de Jesus, mesmo porque, né, você foi o cara que colocou na minha cabeça lá, pastor, a gente precisa ter um podcast. Mas, Max, eu já fazia tanta coisa. Não, vamos começar isso. Faz quanto tempo isso, mais ou menos? Sei lá, 5, 6 anos, acho que Por até aí, mais. eu aguento o Max falando. E eu falando sobre esse trem do podcast. Gente, pastor, falou, não, Max, espere, Deus preparou. É como um sino que bate no... tem. Eu, quando tenho uma ideia, eu fico toda vez que encontro olhando. E o podcast? Que isso. Glória a Deus pela sua vida. Amém. E hoje nasceu, né? Com o apoio dos irmãos da igreja, da Raquel. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, pessoal, foi um prazer imenso estar aqui nesse tempo com vocês e que vocês tenham gostado do episódio. Compartilhem o vídeo. Eu sei que muitas pessoas serão edificadas com essa história maravilhosa desse pastor, desse homem de Deus que não mede palavras para estar servindo, não importa a situação, né? Ele está sempre aberto. Eu sei que vai edificar muito a sua vida. Sabe, você aí que talvez tenha nascido em berço cristão, ou até que não, que você quer ouvir um pouco de como que é essa experiência e de ser um membro ativo, não somente na liderança do ministério, mas também estar envolvidos aí praticamente em quase 100% das decisões, né, do ministério e implementando essas ideias também. Eu sei que isso vai edificar muito a tua vida. Que Deus te abençoe, estamos te esperando aqui no próximo episódio. Um grande abraço. Shalom Adonai. Até mais, pessoal.